Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Foi por Amor. E hoje eu tenho a palavra de Deus para o teu coração. Primeiro, já agradecendo ao Senhor pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, crendo que Deus é aquele que vai fazer infinitamente mais, além de tudo quanto tem pedido, do que tem pensado diante do Senhor. Eu quero deixar a palavra do nosso Deus que está no livro de Hebreus, capítulo de número 12, o versículo de número 1 diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. A palavra do Senhor fala aqui que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Quando a palavra do Senhor vai dizer aqui no capítulo 12, se refere-se também ao princípio do capítulo 11, que fala sobre aqueles que estão na galeria da fé, rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. A palavra do Senhor diz que pela fé muitos alcançaram a benevolência diante do Senhor, muitos alcançaram o favor do Senhor por causa da fé. Então, quando nós analisamos nossa vida, nosso cotidiano com Cristo, a palavra de Deus vai dizer aqui que nós temos testemunhas acerca da manifestação de Deus, acerca do poder de Deus, o que Deus fez. Por exemplo, a palavra do Senhor diz que Moisés, ele pela fé, atravessa o Mar Vermelho e juntamente com o povo hebreu, eles começam a peregrinar, eles começam a adentrar no propósito de Deus, e ali passa 40 anos no deserto e Deus vai provendo toda a situação de benevolência sobre todo aquele povo. Também a palavra do Senhor diz que Raabe pela fé alcançou a salvação de toda a sua casa, sendo ali Jericó destruída e ela foi salva daquela situação. Então, quando a palavra do Senhor fala aqui, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício, pela fé Enoque foi transladado. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então todos daquela época viveram baseados na fé. Na fé em quê? Na palavra do Altíssimo, esperando a convicção, uma convicção daquele que havia de vir, nas promessas do Senhor. Então, quando a palavra do Senhor vai dizer que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, são esses exemplos da fé. Nós entendemos, por exemplo, o que Jó passou, as dificuldades que Jó passou, as lutas e privações que Jó passou. Em tudo ele foi provado naquele exato momento, mas em nenhum momento ele pecou contra Deus, porque ele tinha certeza, a fé, a convicção. Também nós entendemos outras situações que pela fé passaram o Mar Vermelho, atravessaram o rio. Pela fé muitos venceram os seus embates e os combates na fé no Senhor. Davi, por exemplo, viveu de fé, sobremaneira pela fé, crendo no Deus de Israel, vencendo aquele gigante Golias, e assim muitos outros que são exemplos, que são a nuvem de testemunha a qual nós devemos nos espelhar, mas principalmente em Cristo Jesus. Jesus, ele é o autor e o consumador da nossa fé. Então a nossa fé, ela só tem uma certeza se ela estiver em Cristo Jesus, porque a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível que eu, que você, nós, homens, criação do Senhor, impossível que venhamos agradar a Deus. Importa que cremos nele, que está acima de tudo e de todos, que ele é o nosso Deus, o nosso Redentor. Então a palavra do Senhor diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Então esse testemunho do passado é o que nos influencia no presente, a convicção na nossa fé que Deus é bom o tempo todo e que ele é misericordioso sobre a nossa vida. Então a palavra do Senhor diz assim: deixamos todo embaraço e deixamos todo embaraço de lado, as lutas, provações,
ou daquilo que queira nos interromper a caminhada com o nosso Deus pela fé. Então, o livro de Hebreus, aqui o capítulo 12, continua dizendo: deixar o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, né? E corramos com paciência a carreira que nos é proposta. Ou seja, o pecado também nos rodeia. Temos uma nuvem de testemunha que nos rodeia, de testemunhos daqueles que viveram do passado, que venceram, esperando na convicção e na fé. E por isso eles estão aqui na galeria do capítulo de número 11. E também a palavra do Senhor que também diz que o pecado nos rodeia. Então devemos correr com paciência, né? Com paciência a carreira que nos está proposta. Qual é a carreira que está proposta? A nossa salvação é baseada somente no sacrifício de Cristo. Esta é a carreira que nos é proposta. Paulo ele conta algo interessante. É como um corredor que corre uma maratona e ele vai ali para buscar o seu objetivo. Qual é o objetivo? De vencer, de chegar lá na frente. Mas para isso é necessário passar pelos obstáculos, pelas dificuldades, para alcançarmos o prêmio. Mas só alcança o prêmio depois que passa da linha de chegada. E nós estamos chegando lá. Deus te abençoe. Compartilhe a palavra de Deus. Assine as notificações. Que Deus possa te abençoar. Que você possa reter pela fé cada dia mais a convicção na carreira ao qual for te chamado, que está preparado pelo Senhor. Que é a nossa salvação. Amém? Deus os abençoe em nome de Jesus.